Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre uma coisa que me apresentaram recentemente, eu achei super interessante, que é um modelo chamado o modelo Big Five, ou muita gente chama de modelo Ocean, de oceano, porque ele pega os acrônimos das iniciais dessas características. E o que esse modelo Big Five ele tenta? Ele tenta simplificar o entendimento da personalidade humana, ou seja, ele diz o seguinte, que nós somos uma mistura de 5 características em diferentes proporções, lógico, algumas delas um pouco mais marcantes, outras um pouco menos marcantes. E é lógico, essa questão de tentar entender a personalidade humana, isso é um assunto de séculos, né, que a sociedade está tentando, mas esse Lewis Goldberg, na década de 90, fez esse trabalho e eu achei ele muito interessante porque, assim, eu pensando com a minha cabeça de engenheiro, é uma forma um pouco mais simples de me ajudar, por exemplo, a entender que tipo de característica eu estou buscando numa pessoa da minha equipe e como é que eu consigo avaliar essas características. E ao ter esses 5 itens, eu consigo caracterizar melhor e talvez selecionar melhor uma pessoa para a minha equipe, para o meu projeto. Bem, então vamos tentar apresentar esses 5 e tentar dar alguns indicativos ou até um pouco estereótipos de cada um deles, né? O primeiro deles é open ou openness, que significa abertura em português. O que é essa característica de personalidade? É uma pessoa que é extremamente curiosa, imaginativa, consegue pensar de modo abstrato, consegue elaborar pensamentos com palavras difíceis. É uma pessoa, assim, muito curiosa. É uma pessoa que quer explorar. Ela tem a natureza exploratória. Ela se sente muito confortável em não conhecer as coisas, em não controlar as coisas. E ela, por exemplo, tem uma facilidade muito grande em navegar em coisas desconhecidas, em uso da imaginação. Então, pessoas que têm características marcantes de abertura vão ter essas facilidades para experimentação, etc. A segunda característica é a consciência, que vem do inglês consciousness. Desculpa o meu inglês, porque essa palavra é mais difícil de falar. Mas o que é uma pessoa com essa característica? É uma pessoa que tem uma grande capacidade de autodisciplina, de organização, de cuidar dos detalhes, de fazer as tarefas de uma forma organizada, de ser organizada, de cumprir prazo, de chegar no horário. É aquela pessoa que tem, assim, não, nós precisamos planejar, nós precisamos organizar. E isso talvez até aqui, desculpa, seja um pouquinho da característica um pouco mais marcante de quem atua em projeto. Mas essa característica, assim, uma característica de, vamos pensar, voltando ali no openness, eu não tenho essa curiosidade tão grande. Eu quero, assim, se eu tô perdido numa ilha deserta, inclusive tem um vídeo no YouTube muito legal sobre isso, tô perdido numa ilha deserta, eu quero ali entender o seguinte, qual que é o plano que vai nos tirar da ilha deserta? Enquanto a pessoa no openness fala assim, poxa, que legal, nós estamos numa ilha deserta, vamos explorar essa ilha. A terceira é o extravert, ou extroversão. Que é o quê, gente? Que é aquela pessoa que gosta de estar com os outros, é aquela pessoa que se sente muito confortável ao redor de pessoas, gosta de festa, gosta de conversar com as pessoas, gosta de interagir, gosta de conhecer gente nova e tem essa característica, assim, muito grande de falar bastante, de ser bastante extrovertido, etc. A quarta seria a amabilidade, ou o que a gente chama de agreeable, que é o quê? Aquela pessoa que tem um interesse grande em pessoas, preocupa muito com o sentimento das outras pessoas, tem um coração muito leve, amável, é uma pessoa que considera muito a emoção das outras pessoas, ela tem um interesse genuíno pela outra pessoa, por ajudar as outras pessoas. E o último é o que a gente chama de neurose, neuroticismo ou neurótico. E a última a gente vai dizer como neurose, neuroticismo ou neurotic. Que é o quê? É a tendência da gente perceber as coisas de um modo mais negativo, de ter raiva, de ter ansiedade, de ficar deprimido, de ficar super estressado, de preocupar em cima de tudo, preocupar, ter aquela perspectiva mais negativa, vai estar dando tudo errado, tudo vai cair na nossa frente, etc. E essas pessoas têm uma característica assim de ficar mais irritada, de ficar mais triste, mais deprimida, etc. Bem, eu dei aqui, nesses 5 casos,
características, vamos dizer, muito óbvias e muito marcantes. Mas o que somos nós, né? O Ricardo, qualquer um de vocês. Nós somos uma mistura. É como se fosse um tempero desses 5 elementos. Do elemento da abertura, do elemento da consciência, do elemento da extroversão, do elemento da amabilidade e do elemento da neurose. E é lógico, algumas pessoas têm o elemento da neurose um pouquinho mais, vamos dizer, evidente, outros o da abertura mais evidente. E você, muitas vezes, quando você vai montar um time, dependendo da natureza do projeto, talvez a extroversão seja muito crítico. Ou talvez, dependendo da natureza do seu projeto, a amabilidade seja muito crítica. Por exemplo, você está fazendo um projeto que implica uma mudança muito grande, onde as pessoas têm que ter empatia. É essa característica. Então, pessoas que têm uma característica muito marcante de amabilidade vão ser pessoas que vão ter mais facilidade de desempenhar esse trabalho. E o que acontece? E esses testes, gente, você pode entrar na internet agora, eu inclusive me preparando para esse podcast, eu fiz o teste. E o resultado foi bastante assim, relacionado com quem eu sou. E vale a pena, se você colocar assim, Free Big Five Personality Test, você vai achar uma dezena de testes em português, em inglês, para você analisar. Agora, é claro, gente, como qualquer teste, é uma simplificação da realidade. Então, esse modelo também tem muita crítica. Tem muita gente que fala que esse é um modelo que é um modelo tão evidente a essas características, que é um modelo chamado modelo do estranho, que é um modelo assim que você usa muitas vezes para tentar identificar características numa pessoa que você conhece pouco. Tem gente que diz que essas 5 características não são suficientes, que precisam de ter outras. Tem gente que diz que é muito difícil você tentar compartimentalizar a personalidade. Mas eu acho assim, esse podcast para pessoas de projetos, ele não é um podcast de psicologia. O que eu quero é vocês entenderem o seguinte, que de repente você pode usar mecanismos como esse para selecionar uma equipe, para ver se a equipe que você tem está adaptada com a natureza do seu projeto, porque às vezes seu projeto é um projeto mais exploratório. Poxa, pessoas com abertura são ótimas. Você vai colocar uma pessoa com consciência, ela vai querer colocar no trilho um projeto que é tão exploratório de inovação, onde tudo que você não quer colocar no trilho. Então eu acho que isso pode contribuir para vocês para montar uma equipe ganhadora que entregue o seu projeto. Então pensem nisso, um grande abraço e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.